from BBC Sport. I just wanted to ask you, how did you get the win today? What was key to victory against Chelsea? And also, South American teams are unbeaten in this competition. Are you surprised by that? And can a South American team actually win it? Well, first of all, I am surprised because I know the quality of these European clubs, especially the elite of football, the absolute elite. It's about 10, 12 clubs in the world who made part of this elite. I'm surprised that they have these results. It's true. Sometimes the weather, they're not used to this, but what I can say that South American clubs are very competitive, and we know in Copa Libertadores that it was so difficult to win. It's so difficult, and not always the best win it. Sometimes it's the most competitive, and it's a lot of different grass, weather, and altitudes. We have a lot of adaptations on our game, and we're used to this kind of weather. But Chelsea, for me, I told Maresca 4 days without sleeping or sleeping really bad because when I watch his team playing, for me it's the most perfect playing, tactical playing in Europe, and he has all his solutions covered for the players, and the players understood really well his model of play, and it's so difficult to play against them. So that makes our win huge. So I'm really happy. Do you think the South American team can win this competition? Anybody can win. Football. That's football. I wouldn't surprise. Aqui, boa tarde. Grande resultado, mas eu gostaria de te perguntar a respeito das suas escolhas, que você hoje começou com um time um pouco diferente do que jogou a primeira partida. Queria que você, se possível, pudesse explicar por que as escolhas, as trocas, a opção por começar, por exemplo, com o Danilo, diferente do que foi no jogo passado, começar com o Wesley no lugar do Varela, o próprio Gonzalo Plata no ataque, enfim, as suas decisões de mudar a equipe, a que foi atribuído isso, e também, se me permite, quanto é significativo e importante para você poder olhar para o banco de reservas e ver soluções ao longo da partida. Obrigada. Aí você já respondeu a minha pergunta. Tenho todos à disposição e tento escolher os que eu acredito que são os melhores, dependendo do nosso plano de jogo, em função do adversário que venha pela frente. E às vezes vão ser uns, às vezes outros, dependendo disso, das características que o jogo pede, né? Então aí a partir daí eu tomo minhas decisões, e que muitas delas surpreendem vocês, mas eu tenho muita mais informação que vocês no dia a dia, informações de como estão os treinos, como estão os detalhes micros realmente do jogo, em função tanto da técnica como da tática. E, por exemplo, hoje eu já tinha decidido que o Danilo ia jogar, mas estava na dúvida entre os dois Léos. E eu optei, por último momento, por continuar com o Léo Pereira, que vive um grande momento, uma grande fase, por ser canhoto. Então a linha é fina e as decisões são tomadas muito em função do que eu acredito que vai acontecer no jogo, né? Não sempre é certo, não sempre as coisas saem, mas como eu falei também antes da entrevista, as convicções elas têm que ser seguidas. Felipe, Larry Henry with The Athletic. Just wanted to talk about the collective unity in the group, right? The first half, Chelsea score, you guys have a good amount of chances that don't go your way. But the second half, you guys didn't give up, kept fighting, and then get the goals that eventually win the match. Can you just talk about just the group in general, and obviously the substitutes making a big difference off the bench? Thank you. Well, that's best part for the coach, right? You make substitutions, they go into the game and score goals and make assists. So that makes me really happy. But the thing that makes me most proud is that Wesley made a mistake, which I asked him to do it. I asked not just Wesley, but also the center backs and the midfielders to control all the balls, long balls, and we trained that. So he made a mistake, and he kept playing. He didn't stop playing. So that's the thing that makes me more proud today. So as a coach, I think nothing make me more happy than this. People who makes mistakes and don't feel the tensions of the game and just keep playing like it was a friendly. So that's my biggest achievement today.
Felipe, Mauro César, Jovem Pan, UOL e TV Cultura. O Bruno Henrique tem sido muito criticado pela torcida, parte da imprensa, por atuações não tão boas quanto aquelas que ele já apresentou em outros momentos, né? E você colocou o Bruno Henrique. O que aconteceu dentro de campo que fez com que você tivesse convencido que ele entraria e fizesse o que fez? Ele virou o jogo. Bom, primeiro o Bruno é um jogador que um jogador com mais títulos na história do clube, é um jogador que todos nós sabemos, e vocês que acompanham o Flamengo sabem bem, que cresce em jogos grandes. Pensei muito em começar com ele o jogo hoje, porque por mais que ele vem sendo cobrado e criticado, porque ele é um atacante e às vezes não se resume em gols e assistências, mas o que ele vem fazendo no campo, que é pressionar, correr, fechar os detalhes, que eu peço para eles segurar a bola, sustentar, ganhar de cabeça, atacar o espaço, tudo esses detalhes ele faz. Muitas vezes outro companheiro joga melhor simplesmente pelo Bruno estar no campo. Então, para mim, ele sempre é importante, sempre foi, sempre vai ser e sempre será importante enquanto ele está aqui, porque ele é um jogador que tem absolutamente todas as valências que eu acredito num grande jogador, num jogador de elite. Né? Por mais que ele tenha já uma idade e tenha dificuldade em ter sequência de jogos. Mas não tinha nenhuma dúvida que o Bruno ia entrar e ia melhorar nosso ataque, porque o jogo estava pedindo velocidade, o jogo estava pedindo perna, pressão. Era um momento onde o Chelsea estava conseguindo ter mais a bola, a gente não estava conseguindo subir as linhas porque a nossa pressão começou a ficar um pouco atrasada. E eu sabia que o Bruno ia nos dar esse avanço no território, e aí, a partir daí, a qualidade do Plata, do Gerson, ela se potencializaria, e do Luiz. Felipe, Simon Ledo, do Coluna do Fla. Essa semana tem se comentado muito nas redes sociais sobre a equivalência entre os times europeus e os sul-americanos, né? E com as vitórias recentes, né? Com o empate do Palmeiras, depois o Botafogo ontem, eu imagino que isso até tenha causado uma pressão maior, né? A torcida estava com uma expectativa ainda maior para o jogo contra hoje. Aí o Flamengo faz essa partida brilhante de recuperação. Você que teve uma carreira grande lá na Europa, a gente consegue dizer que hoje os sul-americanos, como o Flamengo e os principais times do Brasil, podem fazer frente aos europeus? Aquela distância imaginária de rede social, dos torcedores, dizendo que os brasileiros iam perder e tinham que torcer para perder de pouco, que isso não existe? Que o Flamengo vai fazer frente e que pode ainda repetir boas atuações contra europeus, assim? Bom, eu acredito que, como eu falei na entrevista para o teu companheiro em inglês aqui, existe uma elite no futebol, onde 8, 10 clubes do mundo fazem parte, onde eles são muito superiores, sim. Tirando essa elite, eu acredito que os brasileiros estão no mesmo nível desse segundo escalão europeu, né? Pela forma que temos de competir, pela forma que temos de entender o jogo, de se adaptar a todas as circunstâncias, por estar acostumado a jogar em vários tipos de gramado, em altitude, em climas adversos, em viagens longas, eu acredito que isso nos gerou uma competitividade, e por ter tantos clubes gigantes no Brasil, nos gera uma competitividade que a gente não consegue, a gente não nos colocamos para baixo contra nenhum clube do mundo quando a gente bate de frente. Agora, evidentemente que o elenco dessa elite é superior ao nosso. Isso é agora fato. Agora, dentro do terreno de jogo, dentro do campo, qualquer um pode ganhar. E o maior exemplo, hoje a gente ganhou do Chelsea, mas o Central Córdoba ganhou da gente e quase perdemos para o Táchira, ou quase empatamos com o Táchira em casa. Não foi. O futebol é assim, nunca é fácil jogar, sempre existem competições, todo mundo entra para ganhar, e isso é o que faz esse jogo ser tão lindo. Boa tarde, Felipe Luiz. Rodrigo Oliveira, Gaúcha e 0 Hora, Porto Alegre, Brasil. Parabéns pela vitória. Felipe, quero recorrer à tua experiência no futebol brasileiro e no futebol europeu, sabendo como os europeus enxergam o Brasil. Os times brasileiros estão vencendo times europeus grandes e jogando bem contra eles. Você acredita que esse Mundial de Clubes pode fazer os europeus assistirem mais ao Campeonato Brasileiro? Isso pode beneficiar o futebol brasileiro, inclusive os clubes que não estão aqui. O futebol brasileiro pode sair maior desse Mundial? Sim, claro que podemos. Por isso que esse Mundial é tão especial, né? Onde a gente pode nós podemos comparar com todos os países do mundo, né? E qualquer coisa pode acontecer nesse Mundial. Eu até esqueci a tua pergunta agora, desculpa.
Sim, sabe o que acontece? Sim, eu acredito que sim, mas no Brasil nós temos muito tempo, né? Sempre todo mundo fala, o Brasil, tal clube ficaria em que lugar em tal liga. Sempre nos estamos comparando. O Palmeiras ganhou do Porto, o Flamengo tem que ganhar também. Ou empatou, jogaram bem, nós temos que jogar também. Se o Palmeiras ganhou na altitude, o Flamengo tem que ganhar também. Então nós sempre estamos comparando com os outros. E isso para mim é um grande erro, porque o europeu não faz isso. O europeu, eles pensam neles, eles montam os times dele, pensam em ganhar os campeonatos deles e ponto, né? E aí não ficam perdendo tempo com coisas onde não nos levam a nada. Agora, que o Brasil fazer um grande mundial, isso aí é importante para a gente, claro. Estamos passando por um momento, uma transição muito grande. Contratamos um treinador para a seleção que vem para mudar, que é excelente e que já deu uma mudança grande no que é o ambiente do futebol brasileiro. E nós precisamos evoluir, claro que precisamos evoluir. Eu não tenho nenhum problema em dizer que eu sou um copiador, grande parte, de muitos conceitos do que o Maresca faz no campo. Porque, para mim, onde está a elite estão os melhores. E aí é onde eu digo que eles vão vir aprender da gente, com certeza também temos coisas que eles não fazem. Hello, Felipe. Abdulaziz Al-Horeshi from Riyadiyya newspaper, Saudi Arabia. When I see your team, I saw a Jorge Jesus team. I would like to ask you about what is the impact of Jorge Jesus on your style of play and the coaching style of yours. Thank you very much. Well, he taught me a lot, right? Tactically speaking, especially in defense, he taught me a different way of seeing football, to gain terrain, to gain the pitch inside and make the pressure really high. And of course, I try to copy, as I said before. When I see something good, I try to copy always and make my team play the way I like. So that's my idea and part of the way Jorge Jesus play. Felipe aqui, Sidney Marinho, da Litoral News. A gente sabe da tua importância como treinador na consolidação, no crescimento do garoto Wallace Ian. Como é que foi ver esse menino entrando, fazendo um gol aqui no Mundial? Uma curiosidade, você falou alguma coisa especial para ele ali? Eu reparei que você fez um carinho, né? E teve alguma coisa especial que você falou na hora que ele foi entrar em campo? Não, eu e o Wallace nos conhecemos muito bem. Conheço ele do Sub-20, foi meu 9 no título mundial Sub-20. Um jogador que tem uma paixão, tem uma vontade de vencer imensa, absurda, e compete, ele entra no Mundial, ele entra no Maracanã com 70 mil, ele entra onde colocar ele como se estivesse jogando uma pelada. E esse é o grande diferencial dele. E além disso tem estrela. Então, às vezes não preciso nem falar. Já só sei que colocar ele no campo, ele vai causar um furor que vai deixar a defesa do adversário com dificuldade em marcá-lo. Congratulations, Felipe. Ben Jacobs from the UK TalkSport Radio. Can I just get your perspective on the red card for Nicholas Jackson? Enzo Maresca said it was a clear red. And because you've worn the Chelsea shirt, have you got any sympathy for him? Because these kind of moments put a lot of pressure on a striker at a club like Chelsea. Well, first of all, I love Chelsea. I spent one really happy season there. We won the Premier League and we won the Cup League, and I made special friends, and I play with the best players in the world for a season, and I was really happy there. So I know how the club is special and how the club needs to win titles, because I know the pressure inside the club, it happens. But he's so good, he's young, and he has all the potentials, all the quality that the club needs, and for sure he will surpass this little mistake. I think it was clear. I just see in front of me. I don't see in the TV yet, but for me it was red. And but it's just a small detail for a player which is a big player and can be one of the biggest strikers in the world. Felipe, Isaac Louis do RG. Gostaria que falasse sobre o orgulho nacional, porque já levou 23 anos que o Brasil não ganha o Mundial. O futebol brasileiro tem chegado a ser muito desrespeitado, até por seu próprio povo.
será que dos razões pelo qual o futebol, equipes brasileiros estão fazendo grande torneio é o motivo de querer reivindicar o futebol brasileiro e mostrar pelo mundo que o futebol brasileiro segue sendo no mesmo patamar dos melhores campeonatos do mundo? Obrigado. Bom, em português, né? Bom português. Bom, eu acredito que todos os clubes brasileiros que estão aqui, nós não estamos pensando em reivindicar o bom futebol para o futebol brasileiro. Nós estamos aqui porque queremos ganhar. Eu não penso no que os outros brasileiros vão fazer, eu penso no que o Flamengo vai fazer. E com isso, se ajudar ainda mais o futebol brasileiro, melhor. Mas eu não estou pensando agora em vir aqui e fazer bonito para deixar o torcedor do outro clube feliz. Estou aqui pensando simplesmente no Flamengo. E uma das razões pela qual os brasileiros estão indo muito bem é porque, como eu falei, o nível de competitividade que queremos fazer uma boa competição é muito grande. E estamos jogando, notamos perfeitamente os sul-americanos como se fosse uma final cada jogo, e isso faz muita diferença. Aqui, sou Diego Iwata, repórter da Trivela. Primeiramente, parabéns pela vitória, e não é um parabéns protocolar. Realmente, seu time fez uma entrega a se aplaudir. Agora, assim, a gente escuta muito os torcedores do Brasil, que a gente acompanha em redes sociais, mesmo quem está aqui presente, né? Tem sempre essa desconfiança se os europeus estão, de fato, empenhados, imbuídos em ganhar o campeonato, se eles estão levando menos a sério. Mas isso é uma percepção externa. E você que está dentro, vocês treinadores, vocês jogadores, têm outro tipo de percepção. O que você pode dizer para o torcedor que está desconfiado quanto à qualidade do jogo dos europeus nesse campeonato? Muito obrigado. Não tenho nada para falar para o torcedor. Existe uma competição maravilhosa, única, uma oportunidade única para todos que estão aqui. Se algum, que eu não vejo, né, se algum clube não quer ganhar, azar é deles, né? Do que eu vi, como começou o jogo, o nível de competitividade que tem o jogo, as faltas, a entrega, os duelos que são disputados, porque isso a gente vê nos duelos, né? Todo mundo quer ganhar, todo mundo quer participar. Agora, que é uma competição diferente, em momentos diferentes, em climas diferentes que podem prejudicá-los, não tenha dúvida que sim. Mas, também jogamos a Libertadores e temos que jogar na altitude do Equador, e também queremos ganhar. E somos cobrados se não vencemos. O futebol é assim, é igual para todos, e ganha o melhor time e o que mais quer ganhar. Felipe, many congratulations. May I ask you to, if you can, to go through the 6 minutes in your life that went from 0-1 to 2-1 up and a man up, a fantastic change of game for your club, but you've got to react to each of these situations. Can you remember how that sequence went in your head? Of course, I remember. It's a pleasure talking to you. First, as I said to your colleague, the thing that makes more proud today was my right back made a mistake. He lost the ball and Chelsea scored a goal. But the team doesn't feel the pressure. They don't stop playing any moment. They kept playing the same way. Nobody lose position. Nobody tried to do the game for their own. And we knew that we're gonna have chances against Chelsea because we have one way to play, and they know how to follow that path. So when I make the changes and the team start believing, and we had small little chances before the goal, we knew that we were good in the game. We could have chances. Our team gained some space on the pitch. We keep the pressure a little bit higher, and Chelsea feel that. And when we scored the first goal, of course, it's difficult. It's difficult to win against Chelsea. But then set pieces, which is really part of the game, gave us the second goal. So I'm really happy for the game, but it's just a win. Now we have to thinking about the next game, study the next game, and try to go through this group phase because it's not easy. But I'm really happy. Man up as well. Okay. You did want to keep playing rather than maybe think, oh, well, we could see this out. Yeah. And you did keep playing, and you scored again. Yeah. When we got a man up, that thing happens, and makes me really mad that we slow down the game.
and was 20 minutes to the game is over, and instead of going forward, players start to pass the ball to the side and behind. So that makes me crazy, and I don't like that. And that we lost some balls, and we warming up, we brought Chelsea to our pitch, and I didn't like that. But the rest of the part of the game, of course, I love it, and it was a special day for me and for our club.